Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. O livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Glória a Jesus. 2 Samuel 6, 10 diz assim: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez a levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. No versículo 9 diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Queridos, hoje é uma semana especial, um dia especial, talvez histórico para as nossas vidas. Para nós como igreja, nós devemos agradecer a Deus que talvez no meio de um caos para essa geração, Deus, Ele usou a vida de pastores, usou a vida de pessoas para poder hoje nós estamos nesse dia jejuando a nação. Eu não sei quantas pessoas jejuaram, eu não sei quantas pessoas brigaram por esta causa, mas eu tenho certeza que aqueles que aceitaram aquilo que foi colocado pelo presidente da República, e ele fez esta palavra para que todos nós pudéssemos hoje fazer no Brasil todo um jejum que agradasse a Deus, que tocasse no coração do Eterno, e que nós pudéssemos, aleluia, todos juntos, numa só voz, clamarmos a Ele de todo o coração e de toda a nossa alma. E hoje, pela manhã, nós estamos aqui orando, nós estamos falando com Deus, e eu senti assim, a presença de Deus, ela queimava, começava assim do meu pescoço e ela descia nas minhas costas toda. Mas era um fogo tão tremendo nesta manhã. O Espírito de Deus estava conosco. E as nossas orações, nós baseamos em cima da oração de Daniel. Quando o povo de Israel pecou, e ele orou ao Senhor e disse: Senhor, nós pecamos, nós erramos. E quando eles oravam ao Senhor, Deus determinou que durante 70 anos o povo sofresse, mas estava na hora de terminar o cativeiro. E Deus, pelo seu infinito amor, trouxe Israel de volta à sua pátria. E nós estamos clamando para que nós possamos, como igreja, voltarmos de novo a essa essência. A essência que pela primeira vez na minha vida eu vejo uma santa ceia, aonde não está com toda a igreja completa. Estamos com alguns aqui, mas bem pequeno, que faz parte dos louvores, da administração. Mas queremos logo, logo voltar com a força da igreja, onde o povo estará reunidos, juntos. E muitos irmãos mandando zap para mim, dizendo: pastor, como é duro estar distante, como é horrível ficar distante. Nós estamos na nossa casa, Deus preparou para nós restaurarmos o altar. Deus preparou para nós restaurarmos o que nós perdemos dessa essência. Mas chega um momento em que nós lembramos, trazemos à memória quantos dias marcantes nós tivemos nesta casa. Quantas vidas tiveram mudada a sua história. Quantas pessoas se inclinaram ao Senhor. Quantas pessoas tiveram a sua vida mudada pela presença do Senhor. E nós trazemos a nossa memória. E isso nos traz esperança. Porque breve nós retornaremos. Breve nós estaremos todos juntos. Em nome de Jesus, nós como profetas. Em nome de Jesus, nós lançamos uma palavra hoje. Passamos o dia profetizando. Nós vamos voltar a essa essência de volta. Nós vamos voltar a nos reunir pelo poder glorioso do nome de Jesus. E os profetas desta nação são homens de Deus, mulher de Deus, usados pelo Espírito Santo.
para que nós possamos ser diferentes de qualquer outra nação. Nós somos melhor? Claro que não, mas o Brasil proclama que o Senhor é Deus. Nós colocamos esta nação na mão do Senhor. Começou por uma eleição, quando nós colocamos um homem lá, e esse homem está mudando a história do país. Ainda que Satanás tenha colocado na mente de muitos, ainda que tenha sido difícil, ainda que muitas vezes ele como homem tenha errado, mas o Senhor colocou esse homem lá na frente da nação. Já é uma mudança para o país, e o evangelho está sendo pregado. Muitas igrejas estão pregando o evangelho de Jesus a todos os perdidos, a todos aqueles que precisam de uma mudança. E eu tenho certeza que o Senhor breve, muito breve, nós estaremos juntos. Nós estaremos reunidos para celebrar o Deus de Israel. E o Senhor me dava uma palavra nesta tarde. Nós lemos aqui a qual Davi quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Mas Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus que se preocupa com detalhes. Muitas vezes nós pensamos assim, que podemos oferecer a Deus de qualquer maneira. E eu lembro assim que no passado, quantos de nós, muitas vezes nós fomos falar de louvar a Deus ou pregar: ah, irmãos, eu não sei fazer isso, mas é para Deus mesmo. Nós vimos isso muitas vezes nos púlpitos. Pessoas que não se preparavam para cantar. Pessoas que simplesmente subiam ao altar sem ter uma palavra de edificação. Apenas tinha uma palavra que derrubava as pessoas, que pensava que a exortação era algo que poderia somente edificar. Mas Deus, Ele mostra a nós através da sua palavra que Ele é Deus de detalhes. E Ele se importa com isso. E Davi, ele quis trazer a arca de Deus para Jerusalém de volta. E quando ele chama os seus soldados, o seu exército, e diz: traga a arca de Deus para Israel, traga a presença de Deus para a volta de Israel. E foram aqueles soldados, e quando os pegaram, fizeram um carro novo, um carro muito bonito. E quando eles foram trazer a arca, a Bíblia diz assim que aquele carro, ele balançou. E um dos soldados foi e colocou a mão na arca e tentou segurá-la, porque os bois tropeçaram. A Bíblia diz assim que a ira de Deus se acendeu contra dois homens, Uzá. E Deus o feriu ali por irreverência, e morreu junto à arca de Deus. Davi olhou para aquilo, porque a intenção do coração dele era boa. A intenção dele de trazer a arca para Israel era boa, mas ele tinha que entender que a presença de Deus para atrair as nossas vidas não é de qualquer maneira. Precisa de sacrifícios, precisa pagar-se um preço para que a presença esteja no meio de nós. Davi foi um homem que adorava a Deus. Davi era um homem que celebrava a Deus. Davi era um homem que adorava a Deus, era um levita, um adorador. Mas ele não entendia que coisas que é feito para o Senhor, principalmente a presença dele estar em Israel, precisa se pagar um preço, precisa se oferecer a Deus com excelência. Aleluia. Aí Davi olhou e diz: como virá a mim a arca do Senhor? A arca, ela simbolizava a presença do Deus eterno. E aonde a arca do Senhor estava, Deus estava ali. Porque Deus fez esse pacto com Moisés. Deus ordenou a Moisés que construísse essa arca. Porque Deus construiu esse relacionamento. E Deus diz: aonde a minha arca está, a presença dele estaria. Mas só poderiam levar a arca do Senhor os levitas. Homem nenhum poderia carregar. Davi fez o melhor carro. Davi ornou um carro bonito. Poderia ter pegado os melhores bois, mas ele esqueceu que não eram homens normais que poderiam carregar. Existem áreas da vida em que precisa ser o Senhor usar os seus profetas. Não é qualquer um, as pessoas podem fazer, porque existem áreas que Deus designou. Deus levantou profetas, Deus levantou profetisa, Deus levantou levitas, Deus levantou pessoas na sua área certa.
E quando essas pessoas que têm essa unção na sua cabeça, aleluia, quando essas pessoas se colocam para fazer a parte, a sua vontade, o Espírito de Deus se manifesta. Como nós estamos hoje aqui. Quando a presença de Deus veio através dos louvores. Nós louvamos um dos louvores que dizia assim, que Deus ele é bom. A palavra de Deus diz que Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Oh, você que tem um chamado, você que é escolhido para realizar uma obra. Quantas coisas a igreja tem carência porque você tem um chamado. E muitas vezes você deixou, abriu mão. Você renunciou a determinadas áreas. E o Espírito está dizendo, o Espírito Santo está dizendo a nós, a presença dele vai se manifestar de uma forma gloriosa. Quando cada um que tiver um chamado de Deus, executá-la ela com excelência e com vontade. Davi questionava, como eu vou trazer a arca de Deus? Aleluia. Nós devemos se preocupar a cada dia de sabermos o que vamos oferecer a Deus, seja com excelência. Aí Davi falou, não traga mais a arca desta maneira, ficou com medo. O que ele disse? Leve a arca para outra cidade, para a casa de um homem chamado Obed-edom o Geteu. Deixa a arca na casa desse homem. Obed-edom era um homem fiel a Davi. Obed-edom era um homem que servia o rei Davi. E quando a arca de Deus entrou na casa de um homem que era justo, obediente e fiel, aleluia, olha o que a presença manifesta. A presença, quando ela entra, ela encontra um coração voluntário, um coração disposto. A presença de Deus é tão gloriosa que Deus fez ele durante 3 meses. Deus abençoou ele e toda a sua casa. Quando Davi olhou, as pessoas disseram, olha, a casa de lá de onde está esse homem, Obed-edom, o Geteu, a casa dele é bendita agora porque a arca está ali. Davi olhou para aquilo. Davi se preocupou e disse, nós devemos trazer a presença para Israel, para Jerusalém. Aleluia. Nós devemos ser portador da presença. Nós devemos transferir a presença. Quando nós se dedicamos de corpo e alma, quando nós colocamos o nosso espírito, a presença ela vai lá. Aí Davi diz assim, olha, então vamos trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. Mas agora não será mais de qualquer maneira. Não será pela beleza de um carro, mas será pela função daqueles que servem a Deus. Chama os levitas, chama os sacerdotes. E todas as vezes que eles der o 6º passo, o 7º passo, pare. E eles sacrificam bois, sacrificam ovelhas, porque era assim, porque manifestava. Toda vez que o 7º passo manifestava um novo tempo. Então os sacerdotes tinham que realizar desta maneira. Os levitas pegaram a arca de Obed-edom e davam o 1º passo, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, no 7º eles paravam. Vinha um sacerdote, matava um boi, matava uma ovelha e oferecia em holocausto a Deus. Aleluia. Deus olhou para isso e Deus se alegrou. Porque Deus diz, agora vocês estão fazendo certo. Quando nós fazemos as coisas certas, Deus se alegra. Quando nós hoje estamos pagando o preço, quando às vezes nós erramos. Você sabe por que esse mal veio? Porque nós falhamos como igreja. Nós achamos que simplesmente sentar no banco e oferecer a Deus um louvor, que simplesmente eu saí da minha casa, eu não me preparo mais, eu não oro mais, não me preocupo mais em jejuar, não me preocupo mais em ler a Sagrada Escritura, não me preocupo mais em fazer o que eu devo fazer como servo de Deus. E nós chegamos na casa de Deus, simplesmente achamos que podemos louvar a Deus, ouvir a palavra, oh glória, dei meu dízimo, aleluia, fiz a minha parte e vou embora. Deus do alto céus está olhando. Deus diz, o meu povo perdeu a referência. O meu povo deixou de me servir. Então Deus, Ele permite situações que veio da nossa nação. Nós falhamos como igreja.
Nós falhamos como povo, trocamos a essência. Hoje de manhã o Espírito de Deus me dava uma palavra. O Espírito Santo falava que nós deixamos de ser igreja. Nós deixamos de praticar a excelência do amor. Nós deixamos de cuidar do nosso próximo. E nós vivemos uma vida pautada apenas nos nossos desejos. Vivemos uma vida pautada apenas na nossa vontade. E nós queremos que a presença esteja em nós. Nós queremos que Deus batiza com o Espírito Santo. Nós queremos que haja milagres na igreja. Mas o Espírito de Deus está a tempo dizendo: olha, a minha presença não é completa no meio de vocês. Davi, quando ele não trouxe a arca no primeiro momento, Deus continuou com ele, mas a presença da arca fazia com que a essência de Deus estaria com eles. Aleluia. Davi diz: eu preciso trazer a arca. Nós precisamos como igreja trazer a presença de Deus novamente à nossa vida. Nós precisamos como igreja ser profetas e profetisas de Deus. Nós precisamos levar de novo a palavra que cura, a palavra que liberta. Nós precisamos voltar a trazer as coisas que são muito simples. Nós precisamos de novo voltar à essência de como Jesus um dia falou para mim assim. Um dia Jesus falou: filho, eu trabalho na simplicidade. E hoje o Senhor fazia me lembrar na oração da intercessão. Eu fiz assim: Deus, lembra quando o Senhor falou comigo, quando o Senhor me visitou e o Senhor falou que trabalhava na simplicidade. É uma forma tão simples do Evangelho. É que nós como igreja muitas vezes dificultamos. Nós fizemos tantas coisas, desviamos o nosso propósito e queremos que a presença esteja no meio de nós. Desviamos nossas ações, os nossos procedimentos. Já não oramos mais com o mesmo fervor. Já não clamamos mais com o mesmo fervor. Já não se preocupamos mais com as pessoas. Já não choramos mais no altar de Deus. Parece que as nossas lágrimas se secaram. Parece que a nossa vida fugiu. Sabe por quê? Porque Satanás, muitas vezes ele prepara armadilhas para nós. Nós nos vangloriamos, muitas vezes com alguma conquista que temos. E isso fere o coração de Deus. Deus diz: eu não troco a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. O que Deus te deu é para louvor de glória e adoração a Ele. Deus te deu um poder na tua vida, é para você transferir para alguém. É para você usar esse poder para que o nome de Jesus seja glorificado. Como um dia chegaram para João, disseram: olha, os discípulos, Jesus está batizando João. João Batista olhou e diz: olha, é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Aleluia. A glória pertence a Ele, o poder pertence a Ele. Teve um homem, um evangelista chamado Charles Finney. Esse homem foi um homem poderoso em palavras, um homem usado por Deus lá nos Estados Unidos. Esse homem converteu muitas pessoas. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. No seu testemunho da sua conversão foi tão tremendo, quando ele aceitou Jesus como Salvador numa manhã tão poderosa. À noite ele estava no culto, o Espírito de Deus visitou ele e foi batizado com o Espírito Santo. No mesmo dia, Deus começou a mudar a história desse homem. Se transformou poderoso em palavras, ganhava vidas, orava a Deus, batizava com o Espírito Santo. Mas um dia, ele se sentiu que a presença do Espírito Santo já havia vazado do seu coração. Um homem poderoso. Mas o que ele poderia ter feito? Continuasse uma vida e transformasse num religioso. Cantava, orava, pregava. Mas quando um dia ele estava no púlpito, ele sentiu que ele estava vazio. A presença de Deus já não era mais como o Senhor. A presença do Senhor já não acompanhava mais como era tempos passados. O que ele fez? Ele começou novamente a orar, a buscar a Deus. E a unção do Espírito de Deus voltou para ele com poder e com grande glória. É a hora de nós voltarmos.
É a hora da essência voltar de novo às nossas vidas. Deus abalou esta terra para acordar os seus filhos, para acordar a sua noiva, para que a sua noiva se purifique novamente, para que a sua noiva esteja com a lamparina de novo acesa, esperando o Cordeiro de Deus, esperando o Messias. A presença dele precisa estar conosco. Quando Davi terminou de fazer esse sacrifício, aleluia, a Bíblia diz que eles fizeram a arca chegar ao Senhor com júbilos, com som de trombetas, aleluia. Quando a presença de Deus, a arca chegou em Jerusalém, Davi tirou as suas vestes sacerdotal, as suas vestes de rei, e o que Davi fez? Ele começou a dançar, ele começou a saltar, de tanto prazer que a presença de Deus proporciona. Eu sei que todos que aqui estão na igreja, aqueles que estão lá na tua casa, Deus vai dar uma nova veste para a sua igreja. Deus vai tirar a veste da soberba. Deus vai tirar as vestes daquilo que eu posso, eu fiz aquilo. E Deus vai colocar uma veste de alegria, de santidade, uma veste de celebração a Ele, porque a presença voltou à igreja, a presença voltou no meio de nós, com poder e com grande glória. Deus vai quebrar os poderosos, e Deus vai dar honra aos pequenos. Deus vai exaltar os pequenos novamente. Deus vai trazer a essência novamente daqueles que foram lá embaixo. Deus fará assim, eu farei com que vocês vão andar com príncipes. Eu vou dar honra a vocês. Aleluia. Oh, xanalagaçu edere mandaralabas. A presença é poderosa. Deus vai cuidar. E como igreja, eu posso trazer esta presença? Como eu devo fazer agora, pastor? Como é que a presença volta à minha vida? Vamos voltar às orações de familiares. Vamos voltar aos altares dentro de casa. Vamos voltar com os jejuns. Vamos voltar com as visitas. Vamos voltar à essência do primeiro amor. Volte. O Espírito Santo está dizendo: volte. O Espírito Santo que cuida da igreja, ele é tão puro, e ele está dizendo: volte à essência. Volte a orar como você orava. Volte a buscar como você buscava. Eu sinto falta das tuas orações. Eu sinto falta da presença. Eu sinto falta do teu jejum. O Espírito de Deus está dizendo a nós como igreja: Ele sente falta do teu louvor. Ele sente falta da tua adoração. Sabe quando você chegava e dobrava o joelho no teu quarto e começava a orar, e você sentia algo diferente? O Espírito de Deus está dizendo: volta. Volta à essência. Sabe quando você era o primeiro a chegar na igreja? Sabe quando você tinha vontade de orar? Você era o primeiro a buscar. Você não via a hora de os louvores, a adoração da palavra ser pregada. A sua alma saía cheia, você saía regozijante. Você queria dizer para as pessoas o quanto Jesus estava fazendo. O Espírito Santo diz: volta. Volta a essa essência. Oh. Nós como igreja vamos voltar. Vamos voltar a amar a Jesus. Vamos voltar a sentir o Espírito Santo. Vamos voltar a Ele. Porque Deus assim fará coisas grandes. Como Deus abençoou a casa de Obed-edom, Deus abençoará a sua casa.
Deus multiplicará o teu celeiro. Deus te dará as melhores coisas, porque a presença está sobre a tua vida. Quando a presença entrou em Israel, Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E uma coisa que ele fez, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós estamos fazendo agora. A presença dele está voltando para nós. A presença dele está voltando para os lares. A presença dele está voltando para as nossas vidas. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua entrada e a tua saída. Eu abençoo o trabalho de tuas mãos. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo a família ICP. Para que o nome de Jesus seja eternamente glorificado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, família.